Olá, você que nos acompanha. A TV Alesp transmite a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014. O deputado Jorge Rato, do PMDB, abre os trabalhos desta sessão. Acompanhe. Presente no número regimental de senhoras e senhores deputados, sobre a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada, amiga de todos nós, deputada brilhante, deputada Sara Munhoz, para a leitura da resenha do expediente. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 7, da 14ª Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulação à população de Tupi Paulista pelo aniversário do município a ser comemorado em 28 de agosto de 2014. Solicitação feita pelo deputado Mauro Bragato, sendo só o que se apresenta para hoje. Esta presidência agradece à nobre deputada Sara Munhoz pela leitura da resenha do expediente. Iniciamos, nesse instante, o pequeno expediente da sessão. Tenha a palavra o primeiro orador, deputado Ramalho da Construção, deputado Carlos Neder, deputada Alessi Brandão. Tenha Vossa Excelência a palavra para o tempo regimental de 5 minutos, nobre deputada Alessi Brandão, líder do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários desta Casa, público que nos assiste pela nossa TV Assembleia. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna hoje para fazer um único apelo, né? Nós não podemos parar de nos indignar com violência. Violência é uma coisa que não cabe, não é bom, não desenvolve, enfim. Duas manifestações que ocorreram nesse final de semana dizem respeito a isso. Nas 2 últimas semanas, o homicídio de um jovem negro vem mobilizando os Estados Unidos. No Brasil, isso acontece todos os dias de maneira silenciosa e covarde. Negros morrem pelo simples fato de serem negros. A morte do jovem negro americano Michael Brown, há 2 semanas, assassinado por um policial branco com 6 tiros, causou protestos em 37 cidades dos Estados Unidos e teve repercussão mundial. As manifestações denunciam outras mortes semelhantes e demonstram que o racismo é capaz de matar. Casos como o de Brown acontecem todos os dias no Brasil, silenciosamente. A falta de visibilidade dos casos de homicídio de negros evidencia o país racista em que vivemos. De acordo com estudos, em 2012, aconteceram mais de 56 mil homicídios. Destes, mais de 41 mil das vítimas eram negras. Para que a situação não fique invisível, como costuma ser, organizações que compõem o Movimento Negro realizaram no dia 22 de agosto a 2ª Marcha Nacional contra o Genocídio do Povo Negro. Diversos coletivos do Movimento Negro e de Direitos Humanos ocuparam o vão livre do MASP, tomaram 2 faixas da Avenida Paulista e caminharam até o Teatro Municipal para evidenciar o genocídio da população pobre e negra. Em todo o país, foram 50 mil pessoas, segundo a agência de notícias Afropress, que contabilizou manifestações em Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre e Manaus. Outra manifestação de violência que também não podemos aceitar é o comportamento que as torcidas vêm fazendo. No último sábado, dia 23, torcedores se encontraram na Marginal Pinheiros. Segundo os jornais, pessoas foram atacadas com pedaços de pau, ferro e rojões. O confronto resultou em vários feridos. As pessoas têm o direito de usar a camisa do clube que elas quiserem, as pessoas têm todo o direito de torcer, de cantar, né? De, enfim, dar toda a animação para que seus clubes possam obter vitórias, né? Mas a violência entre as torcidas é uma coisa que nos entristece bastante. Violências como estas não podem se repetir, mas enquanto elas persistirem,
não podemos parar de nos indignar. Viva a paz e viva as pessoas de bem-querer e viva o respeito pelos seres humanos. Muito obrigada, senhor presidente. Tem a palavra o nobre deputado José Bittencourt, deputado Milton Leite Filho, deputado Enio Tato. Tem a palavra o nobre deputado Carlos Gianazzi, deputado Olímpio Gomes, deputado Davi Zaia, deputado Luiz Cláudio Marcolino. Tem a palavra o nobre deputado Edson Ferrarini, deputado Jorge na presidente da sessão. Com a palavra o nobre deputado José Zico Prado. Na lista suplementar, primeiro orador, Jorge Rato na presidência da casa, da sessão, deputado Carlos Neder, deputado Edson Ferrarini, deputado Enio Tato, deputada Sara Munhoz. Tenho a Vossa Excelência a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos no pequeno expediente, nobre deputada Sara Munhoz. Senhor presidente, nobres deputados presentes, caríssimos e maravilhosos funcionários, à plateia e aos espectadores da TV Assembleia. Como disse aqui a deputada Alice Brandão, violência. Violência é algo que se manifesta na ausência de competência. Violência se manifesta quando acabou o momento e a capacidade de se conversar. Violência se manifesta quando o ser passa a não ser tão humano, mas a sua desumanização o leva a ser violento. Violento de graça, e isso nós não podemos permitir. Somos cidadãos brasileiros, somos cidadãos que queremos um país melhor. E hoje, infelizmente, estou aqui para lamentar a morte de um grande brasileiro aos 86 anos, Antônio Hermílio de Moraes. Uma pessoa que lutou sempre contra a violência, contra as desigualdades e sempre se decepcionou com a política e com os movimentos extremistas. Antônio Hermílio de Moraes foi uma pessoa que eu tive o prazer de chamar de Tonhão. Doutor Tonhão, vem aqui, que falta minha filha, falta fio. Aonde? No Hospital Santa Terezinha de Poá. Por quê? Porque eu era contratada como enfermeira obstetra para trabalhar neste hospital e fazer partos. E era comum um homem que tinha um dinheiro inimaginável para a época entrar na sala de parto e dizer às mães que Nossa Senhora do Bom Parto te proteja. Mesmo sabendo que eu tinha uma diferença religiosa, eu acreditava que só o fato dele estar ali, Deus já protegia aquela mulher. Porque foi com ele, no máximo e no alto da sua dignidade de ser humano, no alto da sua dignidade de fazer da riqueza a facilidade de explicar a dificuldade do que era ser simples, que eu me transformei mais humana, mais séria, mais gentil e mais feliz com a vida. Um homem que podia ter tudo, um dia me disse: Sara, você sabe que tem 12 anos que eu não compro um terno? Eu falei, mas por que o senhor não compra um terno? Não preciso, eu só tenho um corpo. E eu falei, então sapato? Sapato eu compro uns lá de marca assim, outros de marca assada, e dependendo eu ponho o que tiver. E eu me perguntava, mas por que isso? Um homem tão rico, tão cheio de dinheiro, mas eu esquecia e eu não tinha naquela época a compreensão do que era ser simples. Ser simples é muito difícil. Ser simples precisa ter espírito, e para a sensibilidade precisa ter compreensão. E para esta compreensão, só uma pessoa que deve ter vivido nesta vida, muitas vidas, para dar o ensinamento da simplicidade. Viveu com simplicidade,
Honrou a sua pátria com simplicidade. Cuidou dos mais humildes com simplicidade, porém nunca com economia, ao passo de que recebeu a honra ao mérito Oswaldo Cruz pelos seus trabalhos prestados pela saúde ao SUS. Hoje, mantinha e mantém um apotentado que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo, cuidando dos pobres como se ricos fossem. E nunca deixou de dar algo que era necessário para alguém. Antônio Hermílio, seu caminho é de luz. Mais uma vez, se apaga uma luz na terra, mas com certeza sobra o odor suave do lírio do campo que você sempre foi. E para mim, um pai, um exemplo, uma vida que honrou o brasileiro, uma vida que honrou a todos nós, Antônio Hermílio e sua família. Tenham em nós, todos os brasileiros, aqueles que sempre reconheceram, independente de ser do sul, do sudeste, do norte, do nordeste ou do centro-oeste desse país, uma pessoa que sempre honrou pelo fato de sua brasilidade. Ele era um brasileiro aguerrido. Família, ele cumpriu o seu papel. Família, aceite as condolências desta casa e de todos os brasileiros deste país. Estamos todos enlutados. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado, por favor. Senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, me congratular com esse brilhante pronunciamento da querida colega Sara Munhoz. E queria, antes de pedir a suspensão dos nossos trabalhos, dizer que me sinto profundamente abalado e triste. Embora já fosse esperada há alguns anos a morte do Dr. Antônio, ela ainda assim é muito doída para quem teve a felicidade de conhecê-lo de perto e de conviver com ele como eu tive. Senhor presidente, eu cheguei a essa casa em 1987, eleito em 1986 com o seguinte slogan: a voz de Antônio Hermílio na Assembleia. Convivi com ele e conheci um dos maiores brasileiros da nossa história. Um homem humilde, simples, despojado de amor aos bens materiais, extremamente idealista, um verdadeiro brasileiro na acepção da palavra. Lutou e fez um grande trabalho em prol do desenvolvimento do nosso país, em todas as áreas de atuação. Mas eu gostaria, senhor presidente, de ressaltar o seguinte: um homem que tinha a fortuna que Antônio Hermílio tinha, podia contratar diversas pessoas para trabalhar por ele no Hospital Beneficência Portuguesa. Mas ele fazia questão de dar para aquele hospital. E para o sacrossanto trabalho que os voluntários dedicam à causa da saúde no nosso país, ele entendia que devia dar o que de mais precioso ele tinha na vida: o seu tempo. O tempo de dedicação à sua família, aos seus amigos e ao seu lazer. E assim ele fez durante mais de 40 anos, dedicando o seu tempo e a sua sabedoria para fazer deste hospital um dos maiores hospitais de atendimento SUS, de atendimento à pobreza e também de alta complexidade do nosso país. Então, senhor presidente, homenageando esse extraordinário brasileiro, esse grande cidadão, esse amoroso pai de família, amigo, humilde, eu peço, com a concordância de todos os companheiros deputados, o levantamento da presente sessão em memória de Antônio Hermílio de Moraes. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Vossa Excelência, pelo acordo dos líderes, esta presidência, antes de dar por levantado esse trabalho, em nome de todos os deputados, em nome do deputado Barro Munhoz, nosso líder do governo, também da Sara Munhoz, que fez aí um pronunciamento em relação a esse grande homem público, Antônio Hermílio de Moraes,
que, com sua simplicidade, com sua benemerência, homem probo, digno, honesto, exemplo de cidadão brasileiro que nunca esqueceu dos mais humildes. Está aí a beneficência portuguesa, está a família Emílio Moraes também no AC Camargo, Hospital do Câncer, sempre ajudando na área da saúde, nos movimentos sociais. Portanto, eu quero me incluir aos dois deputados que aqui me antecederam, a deputada Sara Munhoz e também do deputado Barro Munhoz, que foi presidente e é líder do governo. Em nome de todos os deputados, dizer à família, aos familiares, aos amigos, aos admiradores de Antônio Hermílio de Moraes, a todos aqueles que conheceram e aqueles que receberam o carinho, o apoio, a dedicação nesses hospitais que eu citei. Senhoras, portanto, mais uma vez, em nome de todos os deputados, nossos sinceros sentimentos, nosso profundo sentimento de pesar a todos aqueles que conheceram, que são amigos do Dr. Antônio Hermílio de Moraes, como todos nós aqui da Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores deputados, esta presidência, cumprindo determinação constitucional, adita a ordem do dia com os seguintes objetos de lei vetados. Número 234, de 2011, e a Lei 293, de 2013, havendo acordo de líderes, antes de dar por levantado os trabalhos, convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de quinta-feira e os atitamentos anunciados. Está levantada a presente sessão. Nesta transmissão da TV Alesp, os trabalhos dos deputados estaduais em sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Até que você acompanhou os pronunciamentos dos parlamentares na tribuna, especialmente em referência ao empresário Antônio Hermílio de Moraes. Os trabalhos desta sessão foram encerrados nesse instante, em respeito, em memória à morte do empresário nesta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014. A próxima sessão ordinária da Assembleia Legislativa acontece nesta terça-feira, dia 26. Mauro Frisman, TV Alesp.